Fala galera, beleza com vocês? Todd na área. Olha a minha playlist aqui ó, de Bioquímica, Biologia Molecular, voltado às turmas de ensino superior. A minha turma de odontologia está sendo agraciado com essa revisão para sua prova, mas com certeza serve para outras disciplinas. Cara, essa aula vai ser bem parruda, tchê. Então se prepara, senta aí e assista essa aula sobre proteínas. Inscreva-se nesse canal e deixa seu like, que é muito importante para mim. Pergunta pro Todd é o seu canal que está começando agora. Então, galera, eu vou tentar ser bem direto nessa aula, caso contrário, essa aula vai ficar comprida, beleza? Então, proteínas. Sim, proteínas são macromoléculas, beleza ou não? Macromoléculas. Polímeros de aminoácidos. Polímeros naturais. Exatamente. O que é um polímero? É um composto formado por unidades que se repetem. Veja aqui comigo um aminoácido. Desenho clássico de aminoácido, onde apresentamos duas funções orgânicas. Uma função numa das extremidades é o ácido carboxílico, C-O-O-H, e na outra extremidade encontramos a função amina, NH2. O carbono do meio percebe-se que em uma das extremidades existe o hidrogênio e na outra extremidade existe o R. Esse R refere-se na química a algo semelhante a radical. Chamaremos muitas vezes de cadeia lateral. Vale aqui reiterar que esta forma de aminoácido ela não é encontrada na prática dentro da célula ou no meio interno. Essa é uma forma teórica, onde não está ionizada. Então, de fato, ela não existe dentro de uma célula ou dentro de um corpo, beleza? Também vamos perceber que os aminoácidos vão possuir a parte de C-O-O-H, CH e NH2 repetindo-se nos 21 tipos de aminoácidos proteicos. Vejam bem, 20 tipos de aminoácidos proteicos. Isso não quer dizer que as proteínas vão ter 20 aminoácidos. Pelo contrário, a maioria das proteínas apresenta um número superior a 20 aminoácidos. Tem proteínas que chegam a 1000 aminoácidos, tem proteínas que chegam a 2000 aminoácidos. Beleza ou não? Beleza. O que vai variar de um aminoácido a outro é o seu radical, é a cadeia lateral. Então se atente a isso, beleza? E para formar proteínas, eu preciso fazer com que esses aminoácidos conectem-se entre si. De tal maneira que, de novo, nós temos aqui a imagem de trem com vagões, de tal forma que os vagões são os aminoácidos, e a ligação agora formada entre os vagões, nós vamos chamar de ligação o quê? Peptídica, ligação peptídica. E dessa forma, nós vamos formar um peptídeo. Peptídeo, digamos que é uma proteína com poucos aminoácidos ainda. Conforme eu vou adicionando aminoácidos, aí sim eu posso chamar de proteínas. Tudo bem? Dentre as classificações dos aminoácidos, nós temos que os aminoácidos podem ser classificados em naturais e essenciais. Os aminoácidos naturais são aqueles em que os organismos conseguem sintetizar. Já os aminoácidos essenciais são aqueles em que necessita-se obter através da ingestão de determinados alimentos. Tudo bem? Dentre os aminoácidos naturais, nós temos glicina, alanina, serina, cisteína, tirosina, ácido aspartico, ácido glutâmico, arginina, histidina, asparagina, glutamina e prolina. Dentre os aminoácidos essenciais em que precisamos obter de uma fonte alimentar, temos os fenilalanina, valina, triptofano, treonina, lisina, leucina, isoleucina, metionina. Professor Todd, eu tenho que gravar tudo isso? Não, camarada, não, aluno, você não vai precisar gravar todos esses tipos de aminoácidos, tudo bem? Só que a diversidade das proteínas não para somente pelos 20 tipos de aminoácidos, porque conforme associamos eles, temos proteínas diferentes. Vejam bem, a diversidade delas está de acordo com o número de aminoácidos. Então, nesta imagem eu coloquei duas proteínas, uma com 4 aminoácidos, outra com 3 aminoácidos. São números diferentes, dessa forma são proteínas diferentes.
Além disso, nós também temos que dizer que os tipos de aminoácidos vão conferir proteínas diferentes. Nesta imagem, nós temos duas proteínas com o mesmo número de aminoácidos, porém os tipos de aminoácidos são diferentes. Desta forma, teremos proteínas diferentes. E além disso, a sequência de aminoácidos importa para a proteína. Nesta imagem, nós temos uma sequência de aminoácidos. E nessa outra imagem, nós temos outra sequência de aminoácidos. Logo, são proteínas diferentes. Para unir um aminoácido a outro, já foi visto que é necessário a chamada ligação peptídica. Então, aqui eu tenho um aminoácido e numa das extremidades, que é a extremidade direita, eu tenho um ácido carboxílico, COOH. Está pronto para ser liberada. E agora eu vou adicionar um outro aminoácido, cuja extremidade mais próxima é a extremidade amina, NH2, de tal forma que a hidroxila do ácido carboxílico se liga ao hidrogênio da amina do outro aminoácido, liberando uma molécula de água. Isso aí é chamado de síntese por desidratação. E desta forma, agora eu tenho nesta imagem, a imagem direita, a ligação peptídica formada. Segundo os tipos de proteínas, nós podemos classificá-las em do tipo globular e do tipo fibrosa. As proteínas globulares, elas formam estruturas geralmente esféricas. Neste grupo de proteínas, encontramos muitos exemplos, como enzimas e anticorpos, beleza? São solúveis em água. Já as proteínas fibrosas organizam-se em forma de fibras ou lâminas, cadeias de aminoácidos que acabam ficando dispostas paralelamente. E diferentemente das proteínas globulares, as fibrosas são pouco solúveis em água. Nós temos como exemplo aqui o colágeno. De acordo com o formato da cadeia polipeptídica, nós temos as estruturas primária, secundária, terciária e quaternária. Estrutura primária, forma inativa, acabou de ser sintetizada, forma linear. Os aminoácidos estão ligados linearmente. Todavia, é importante dizer que muitas interações hidrofóbicas, bem como interações eletrostáticas, pontes de hidrogênio, podem fazer com que a forma linear assume uma forma em espiral ou uma forma beta-preguiada. E isto nós chamamos de estrutura secundária. Se nessas proteínas tivermos bastante aminoácidos que apresentam resíduos de enxofre, como por exemplo a cisteína, é capaz de formar pontes chamadas de pontes de disulfeto ou bisulfeto. E agora, nós não temos apenas as interações hidrofóbicas, as interações eletrostáticas e as pontes de hidrogênio. Temos também as ligações de pontes disulfeto, formando uma estrutura chamada de estrutura terciária, conforme você vê nessa imagem. Várias estruturas terciárias reunidas formam a estrutura quaternária, na qual nós vemos, por exemplo, na molécula importante que transporta o gás oxigênio, conhecida por hemoglobina. Dentre as funções das proteínas, apresenta-se como diversas, tais como função energética. Pois então, atenção para a proteína chamada de vitelogenina, encontrada, por exemplo, na gema do ovo, rico em energia. Proteína estrutural, temos a queratina como exemplo, queratina que forma cabelo, pelo, unha e a parte da pele queratinizada. Função estrutural ou plástica. Função de transporte, transporta gases, por exemplo, a hemoglobina e a mioglobina. Hemoglobina é uma proteína que transporta gases no sangue. Mioglobina transporta gases no músculo, na carne. Outro tipo de proteína que faz transporte são as lipoproteínas, que transportam colesterol. Também tem a função de coagulação. Exemplo, fibrinogênio, que é uma forma inativa da proteína chamada fibrina, que é uma cola biológica responsável por estancar hemorragias, promover a coagulação. Função de defesa, anticorpos, também chamado de imunoglobulinas, produzido por células de defesa chamada de plasmócitos. Função de contração ou contratilidade, actinimiosina, encontrado em células musculares. Função hormonal, exemplo, insulina, que controla a taxa de glicemia sanguínea. Hormônio do crescimento, também é um exemplo de hormônio proteico. E uma função que merece destaque é a função enzimática, biocatalisadora ou ainda catalisadora biológica, ok? As enzimas servem, a grosso modo, para aumentar a velocidade de reação entre substratos ou reagentes. Atenção para o fenômeno da desnaturação ou denaturação. Em situações de aquecimento ou alteração do pH, algumas interações ou pontes acabam sendo rompidas
transformando-se numa forma inativa de proteína. Esse fenômeno é chamado de desnaturação. Vemos isso, por exemplo, quando aquecemos um ovo cru, na qual a proteína albumina encontrada na clara do ovo transforma-se na forma inativa e muda sua coloração para branca. Vamos voltar a falar das enzimas. Enzimas são catalisadoras biológicas, capazes de promover reações químicas. Aqui você tem uma imagem de enzima. Você tem aqui o substrato. Mas atenção para esse detalhe. Esse detalhe é chamado de sítio alostérico. Neste sítio alostérico, muitas moléculas importantes, tais como vitaminas e sais minerais, se ligam a fim de ativar a enzima. Essas vitaminas e sais minerais são chamadas de cofatores enzimáticos. Nesta imagem agora você vê o processo de catálise, na qual nós quebramos o substrato em dois produtos. Os substratos se ligam nos centros ativos, estruturas feitas para se conectar quimicamente aos substratos. E agora o negócio começa a ficar mais profundo, mais pesado. Falando de aminoácidos, nós estamos acostumados com esta imagem, onde ele é do tipo alfa-aminoácido. Professor Todd, por que alfa? Veja bem, começamos a contar a partir do carbono do ácido carboxílico. Ele é o carbono 1, e em seguida temos o carbono 2. Este carbono 2 recebe o título de carbono alfa. Portanto, os aminoácidos que formam as proteínas biológicas são do tipo alfa-aminoácidos. É bem verdade que existem beta-aminoácidos. Professor, por que beta? Vamos numerar de novo. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Carbono 3 é o carbono beta. Desta forma, beta-aminoácidos não vão compor as proteínas biológicas. Porém, eles existem. Existe também a importância de se estudar isomeria óptica, de tal forma que nós já estudamos isso lá em carboidratos. Em carboidratos, vimos que os glicídios apresentam-se na forma destrógera, desviando o plano de luz para a direita. Porém, nos aminoácidos, encontramos na forma levógera, desviando o plano de luz para a esquerda. Então, os aminoácidos biológicos que compõem as proteínas nossas são do tipo levógero. Agora vamos falar um pouquinho de ionização dos aminoácidos, ok? Aqui eu vou colocar uma escala de pH e se liga aqui, ó. Na escala ácida, onde eu apresento abundância de H+, o grupamento ácido carboxílico não vai liberar o seu H+, porque encontra-se já saturado. Esse H+, vai ser atraído pela função amina, protonando a função amina. Desta forma, em meio ácido, nós temos aminoácidos protonados, NH3+. Em meio alcalino ou básico, existe uma carência de íons H+. Desta forma, o grupamento ácido carboxílico se vê disponível em liberar o H+. Desta forma, ao liberar o H+, ele assume uma carga negativa. Ele está desprotonado. Em meio alcalino ou em meio básico, encontramos aminoácidos desprotonados. Mas professor, e a escala do meio, a escala neutra? Excelente pergunta, aluno. Na escala do meio, via de regra, encontramos um aminoácido tanto protonado quanto desprotonado. Ele é um íon dipolar e chamamos ele de aminoácido ou íon zwitterion. O que é o íon zwitterion? O íon zwitterion ou íon dipolar, ele é um composto quimicamente e eletricamente neutro, mas que possui, na verdade, cargas opostas em diferentes átomos, tudo bem? E é graças a isso que eu preciso falar do chamado ponto isoelétrico. O ponto isoelétrico é o ponto onde a carga líquida total da molécula de aminoácido ou proteína é nula. E é tão importante saber isso que ela recebeu a denominação de ponto isoelétrico. E qual a importância de se conhecer isso? A solubilidade das proteínas depende de vários fatores, e dentre eles, a presença de cargas elétricas ao longo da sua molécula. Mas por que o ponto isoelétrico é tão importante? No ponto isoelétrico, existe um equilíbrio entre o número de cargas positivas e negativas. Isso gera uma situação em que as forças de repulsão entre as moléculas de proteína e as forças de interação com o solvente são mínimas. Assim sendo, as proteínas vão formando aglomerados que, cada vez maiores, tendem a se precipitar, coagular. E é importante destacar isso porque quando nós estamos no ponto isoelétrico, ocorre uma diminuição da solubilidade de proteína. Tudo bem? Agora nós vamos ver alguns aminoácidos de acordo com as suas propriedades.
Aminoácidos com propriedade apolar: glicina, alanina, valina, cisteína, prolina, leucina, isoleucina, metionina, triptofano e fenilalanina. Fique tranquilo, você não é obrigado a decorar isso. Aminoácidos com cargas positivas: lisina, arginina, histidina. Com carga negativa, ácido aspartico e ácido glutâmico. Aminoácidos polares: serina, treonina, tirosina, asparagina e glutamina. Muitas pessoas fazem academia e fazem uso de suplementos à base de aminoácidos do tipo BCA. Os aminoácidos BCA são aminoácidos de cadeia ramificada, aquela cadeia lateral ramificada. São exemplos de BCAs: leucina, isoleucina e valina, que justamente são parte dos 9 aminoácidos essenciais obtidos através da alimentação. É isso aí, galera. Eu espero que você tenha gostado dessa aula de proteína. Deu muito trabalho para produzi-la e eu espero que você faça uma boa prova esse ano e tire uma boa nota. Beijo para vocês. Tchau, galera.